Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que alegria nós podermos estar juntos mais uma vez aqui no canal do programa Tempo de Recomeçar, falando de Deus, falando com Deus, acolhendo você também no nosso coração, levando a sua intenção, levando o seu pedido ao coração do Senhor. Que você possa se unir a nós nessa hora, nesse instante privilegiado, que o Senhor permite que nos encontramos para estar diante da sua presença, para fazer a nossa oração e termos essa intimidade com Ele. Queremos iniciar então invocando sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, a bênção e a proteção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado e amada, hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro. E o salmo de hoje, o Salmo 93, os versículos 12 e 13b, 12 e 13b, já nos dizem assim: Feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei para lhe dar a paz no dia do infortúnio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É isso mesmo, irmãos. Feliz é o homem que se deixa ensinar pelo Senhor. Por quê? O Senhor só ensina coisas boas. O Senhor nos ensina como nós termos a felicidade eterna. E por isso que nós precisamos, que nós devemos abrir o nosso coração e dizermos sim a Deus, sim aos seus ensinamentos, sim à sua vontade, sim ao seu chamado. Nós queremos então tomarmos o Evangelho do Senhor que está em Marcos 8, de 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pão. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo os olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais, ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheram, cheios de pedaço? Responderam: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaço levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, nós ouvíamos que os fariseus queriam um sinal do céu. E o Senhor já dizia para eles que não lhes daria outro sinal. Se nós pegarmos lá no Evangelho de Mateus, vai falar que esse sinal era o sinal de Jonas. Então, Jesus disse para eles que não lhes daria outro sinal. E deixou eles ali falando sozinhos. Então Jesus pegou os seus discípulos, entrou na barca
e foram para a outra margem. Jesus deixou os fariseus e seguia com os discípulos para a outra margem. E eles, então, esqueceram de levar os pães, de levar o alimento. Então, entre eles havia um único pão. A palavra diz isso. Também não fala muito sobre esse pão, fala sobre a discussão dos discípulos entre si, que estavam ali preocupados com o pão, e o Senhor disse para eles: olha, vocês estão discutindo, não se deixe contaminar, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus quer dizer, os fariseus eram aqueles que ficavam observando as leis, confrontando com as pessoas, cobrando delas o cumprimento da lei. Por isso que muitas vezes nós falamos, fulano de tal está agindo como um fariseu, ele fica exigindo dos outros, mas ele mesmo não faz. E como Herodes, fermento de Herodes, que era o ciúme, que era a inveja, o orgulho, que era o medo de perder o seu trono, que era também, como se diz, o autoritarismo. E ele, então, o Senhor já os advertia para isso. E falava para eles: vocês estão discutindo por causa de pão? Não tem nada a ver. Vocês ainda não refletiram que eu, quando dentre aqueles 5 pães, quantos cestos sobraram? Eles falaram 12 cestos. Quando eu tinha 7 pães, foram alimentadas 4.000 pessoas. Quantos cestos foram levantados de sobra? 7 cestos. Então, o Senhor disse para eles, Disse para eles: olha, vocês, como se estivesse dizendo, vocês não estão entendendo nada. No meu humilde entendimento, irmãos, aqui o Senhor estava falando desse pão, que era Ele mesmo. O pão que alimenta a todos aqueles que se aproximam dEle. Todos aqueles que dependem dEle. Aqueles que se põem diante dEle como necessitados. Então, o que hoje nós vemos? Tem muitas pessoas que estão morrendo de fome, mas estão morrendo de fome, fome de paz, fome de amor, fome de saúde, fome de alegria, fome de união, porque ainda não se colocaram na barca do Senhor, porque ainda não entraram na barca do Senhor. E esta barca do Senhor é o quê? É a igreja. É o coração do Senhor. A igreja que acolhe como mãe, que quer nos levar a esta travessia, a travessia do pecado para a graça. Muitas pessoas dizem que a igreja não salva ninguém. Realmente, irmãos, quem salva é Jesus. Mas a igreja, ela é esta companheira de viagem. A igreja é esta barca que nos conduz, juntamente com o Senhor, nos conduz para outra margem, para sermos então salvos, para sermos saciados. E por isso mesmo, eu convido você agora, você que está sofrendo com esta fome que eu estava falando, a fome de paz, paz consigo mesmo, paz com seus familiares, paz no seu casamento. Acolha o Senhor. Ele é o pão, é o pão da vida. É Ele o pão que nós necessitamos para
vivermos, para sermos saciados. Somente este pão é que nos sacia, irmãos. E o milagre, ou os milagres que o Senhor realizou, que nós vemos na Bíblia, sempre necessitaram ou exigiram de algo, de um elemento para ser transformado, para ser multiplicado e assim por diante. Foi assim que aconteceu com os pães, foi assim que aconteceu no primeiro milagre do Senhor, na transformação da água em vinho. E hoje, qual o elemento que você ou que nós devemos colocar? A nossa fé. Colocarmos a nossa fé diante do Senhor e clamarmos a Ele pelas nossas necessidades, pela nossa fome de paz, como eu disse. Se o seu casamento não está indo bem, clame ao Senhor agora. Peça a Ele essa saciedade. Peça a Ele que venha em seu auxílio, te alimentar, que Ele venha trazer a você a paz. Você que está enfermo, você que está enferma, você que ora por um enfermo agora, coloque nas mãos do Senhor, coloque a sua fé, diga para Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Cura-me, Senhor, ou cura esta pessoa que está necessitando. Se você está precisando de alegria, de verdade, coloque a sua tristeza agora diante do Senhor e clame a Ele, e Ele vai te curar, vai te restaurar, vai te dar vida em abundância. Se você vive uma tremenda bagunça na sua vida, desunião, confusão, coloque nas mãos do Senhor. Coloque você e todas as pessoas que estão envolvidas nesta confusão, e o Senhor irá transformar tudo isso. Não se deixe contaminar com o fermento dos fariseus e nem de Herodes. Faça a sua parte, coloque-se diante de Deus, olhe para Ele, tome o Senhor como o seu único remédio, como o único pão que pode saciar a sua vida. Vamos orar juntos. A oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê muita paz e sacie sua fome. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.